Olá, meus amados irmãos, aqui é o pastor Wellington Barci. Estou gravando aqui esse vídeo com muita alegria no meu coração para atender o convite do meu amigo, o presbítero Wallison Rodrigues, que em nome do Departamento das Senhoras do Residencial Canadá, ele nos formula este convite, não é? Para o trabalho das irmãs. E eu quero agradecer à irmã Dalvane de Melo e à irmã Iris Lu Marinho. Irmã Iris Lu foi nossa aluna no IBCamp e a esposa do presbítero Wallison. Deus abençoe esses amados irmãos. Eu quero também abraçar o pastor da igreja, pastor Edgar da Costa, e a sua esposa Elzani. Que Deus continue abençoando este casal à frente deste trabalho. Eu quero ler aqui o Salmo 122, haja vista que vai ser um vídeo curto, mas eu quero fazer uso do Salmo 122 para a nossa meditação. Diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus buscarei o teu bem. Muito bem. Salmo 122, meus queridos, é um salmo de peregrinação. Algumas bíblias traz aquele título, né? Salmo de peregrinação, outras salmos de degraus, né? O que vem a ser salmos de peregrinação ou degraus? Bom, há 15 salmos de peregrinação ou degraus na Bíblia, do Salmo 120 ao 134. Estes salmos eles eram cantados pelos peregrinos que saíam de suas casas, independente de onde eles moravam, né? As 12 tribos de Israel, alguns no norte, outros em outros lugares, e eles deveriam ir para Jerusalém 3 vezes ao ano para atender às festas da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. E eles indo, né, reuniam as suas famílias, os seus dízimos, as suas ofertas, e eles peregrinavam de onde residiam para a cidade de Jerusalém, aonde estava lá no Monte Sião, em Jerusalém, o templo do Senhor. Para a gente entender melhor isso, é preciso voltarmos um pouco atrás, na época de Moisés. Moisés foi aquele instrumento por Deus de tirar Israel lá da servidão do Egito, peregrinou com eles no deserto durante 40 anos, mas não entrou na terra prometida. Deus disse para Moisés que quando lá eles entrassem, eles não deveriam fazer altares em qualquer lugar, como os povos pagãos que habitavam a terra de Canaã estavam fazendo, né? Ao Deus do monte, eles edificavam um altar a ele, ao Deus do vale, debaixo de uma árvore frondosa e assim por diante. Deus não queria isso. Deus ia escolher um lugar, e um lugar somente, aonde o povo para lá iria cultuar a Deus. E este lugar, na época de Davi conquista Jebus e dá o nome dela de Jerusalém. E ali em Jerusalém, o templo vai ser colocado. Na época de Davi, o templo ainda não havia sido construído, foi construído por Salomão, mas Davi levou para lá o tabernáculo de Moisés e a arca do Senhor. E é Davi quem escreve o Salmo 122. Embora ele morava ali pertinho de Jerusalém, ele nunca fez essa peregrinação. Mas ele retrata, e ele coloca aqui um personagem, né? Porque o tempo da festa havia chegado, e alguém diz para este crente do Antigo Testamento, olha, vamos à casa do Senhor, é chegado
né, o tempo de nós subirmos para lá, de nós levarmos as nossas ofertas, de nós cultuarmos o nosso Deus, de nós adorarmos a Ele na beleza de sua santidade. E Ele então se alegra, né? Porque qual crente verdadeiro que não se alegra em cultuar a Deus, em dar a Deus o louvor que é devido ao seu nome, né? De lá no local de culto encontrar aqueles que também creem como nós, e nossa comunhão, de fato, ela se torna perfeita, porque ali Deus vai se manifestar e também nós teremos comunhão com os nossos queridos e amados irmãos. Então, nestes salmos de peregrinação, os peregrinos, eles iam cantando, pedindo a Deus que lhes dessem proteção, e eles vão pedindo muitas coisas, né? Como o salmo anterior, 121, que também é um salmo de peregrinação, e pede a Deus proteção, né? Que Ele nos guarde na saída e na chegada. Na saída porque eles estavam saindo das suas residências, e na chegada até Jerusalém. De dia não te molestará o sol, porque naquela região o sol podia até mesmo levar à morte, e o frio de noite, né? E de noite a lua não te molestará. De modo que nós vemos que eles iam cantando. E esta peregrinação a Jerusalém serve para ilustrar para os crentes de hoje, como você e eu, que nós também estamos indo para Jerusalém. Que nós também devemos, da mesma forma, louvar a Deus, adorar o Senhor, pedir a Ele proteção, né? Conhecer estes salmos, que são salmos extraordinários. Mas vamos então ao Salmo 22. Bom, a primeira coisa é essa alegria que nasce no coração do adorador, que sabe que é chegado o momento de ir adorar a Deus, né? Segundo, do versículo 2 ao 5, é o sentimento que ele tem quando chega lá em Jerusalém, né? E aí ele vai ter quase que uma conversa com Jerusalém, como se Jerusalém fosse uma pessoa, né? Ele então personifica a cidade e ele vai conversar com a cidade, tamanha alegria que ele tem em lá estar, não é? E depois ele vai fazer uma oração, né? Para continuar havendo paz, porque aqui nós encontramos três sentimentos extraordinários, ou melhor, nós encontramos três coisas aqui que são extraordinárias: alegria, paz e prosperidade, né? Então vamos aqui rapidamente falar um pouquinho sobre este Salmo 122. Nós fizemos uma introdução e sabemos por que ele se alegrou em dizer vamos à casa do Senhor. E fizeram então a peregrinação, né? Do versículo 2 ele chega em Jerusalém. Ó Jerusalém, nossos pés estão agora dentro dos teus muros, ó Jerusalém, né? Porque você consegue imaginar a pessoa saindo de casa e indo adorar a Deus, e lá ele chega na cidade, né, pelas várias portas que havia ali na cidade, como também a Nova Jerusalém, haverá 12 portas, né? Em nós chegando lá, pensa a exultação, o gozo, a alegria na alma, né? Porque nós temos também um culto marcado lá na Nova Jerusalém, meus amados irmãos. E aí, ele então começa a falar com a cidade, a contemplar o palácio, né? Dizer, ó, ali o juízo, a justiça sai, porque ali estão os tronos da justiça. Ele estava vendo o palácio, onde Davi, um homem justo, né, que atendia às normas da palavra de Deus, e ele ia trazer justiça ao oprimido que ali buscasse justiça. Ele olha para o templo, né? Ali estão a casa do Senhor, ali estão os sacerdotes do Senhor, ali estão os levitas do Senhor, ali está o altar do Senhor, não é? Ali ele vai adorar a Deus, entregar o seu dízimo, ele vai trazer as suas ofertas em holocausto ao Senhor, e de modo que ele vai também rever amigos e parentes que talvez moram em outras cidades e que naquela ocasião ali eles vão também adorar e eles vão se encontrar. Então virava uma festa, né? Era de fato, o culto a Deus é uma festa.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E por fim, ele sabe que o culto é tão importante na vida do homem e da mulher de Deus, que ele vai pedir a Deus que haja continuidade, que haja paz em Jerusalém, né? Que haja paz. Ele vai pedir tanto fora como dentro de Jerusalém. Por quê? Porque havia inimigos, né, que queriam entrar em Jerusalém, saquear a casa de Deus, mas ele sabia que, em havendo paz, no ano que vem ele podia voltar lá. Em havendo paz, os filhos dele também poderiam continuar servindo a Deus, os netos, né? Então o que ele faz? Ele ora pela paz de Jerusalém, e também do lado de fora e do lado de dentro, né? Porque precisa haver paz entre aqueles que moram lá dentro, né? Entre os amados e queridos irmãos, porque ele diz assim: Jerusalém, você está compacta, né? Para lá sobe 12 tribos, mas é como se fosse um homem só, porque há unidade no meio do povo de Deus, né? A união, e isso é maravilhoso, irmão. Então orar pela paz, né, de Jerusalém é algo extraordinário. E ele ainda diz que haja prosperidade, porque quando você tem alegria em servir a Deus, você pede paz para que a obra de Deus continue na sua marcha, né? E aí você pede também que haja prosperidade ali, porque na prosperidade dos irmãos haverá prosperidade na casa de Deus, né? Na obra do Senhor. Então, meus amados irmãos, hoje nós estamos vivenciando um momento em que nós não temos toda a liberdade como nós tínhamos anteriormente. Mas vamos valorizar o culto, vamos valorizar a adoração, vamos valorizar o serviço de Deus, vamos valorizar a oportunidade que nós temos de fazer a vontade de Deus, de dar a Ele louvor, porque Ele é digno, né? É conveniente louvar o Senhor, é o que diz o Salmo 122. Salmo 22, ele nos traz também uma mensagem cristocêntrica, porque toda a Bíblia nós vemos Jesus lá. Hoje nós não temos necessidade de ir a Jerusalém. Jerusalém, o templo, os sacerdotes, o altar, o sacrifício, todas aquelas coisas do Antigo Testamento eram sombras. E o apóstolo Paulo disse: agora nós temos o corpo, não temos mais necessidade das sombras, a realidade de tudo aquilo ali é Jesus, né? Então Jesus é a realidade de todas as coisas. E ele mesmo disse para a mulher samaritana: olha, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não é em Jerusalém, não é em monte, mas é aonde Deus achar um coração contrito, um coração feliz, um coração que o adore em espírito e em verdade ali, né? Deus vai receber o culto desta pessoa. E é tão maravilhoso, irmãos, mesmo nós sabemos que Jesus cumpriu todas essas coisas, é bom nós estarmos reunidos no culto coletivo. Hoje nós temos saudade, não da geografia, não é? Das quatro paredes, mas como nós também amamos aquele lugar que foi ali consagrado para Deus, nós amamos também até aquele lugar, mas o que nós mais sentimos falta hoje é daquela comunhão, né? É daquele culto coletivo, aonde um vem, traz o seu dom, manifesta para a edificação do corpo de Cristo, e nós saímos de lá felizes, alimentados, né? Nossa fé renovada, nossa esperança renovada e alimentada em Deus, de modo que nós sabemos que Jesus é a realidade, e ele também disse: olha, vocês vão matar este corpo, e vão destruir o templo, e em 3 dias eu vou reedificá-lo. E lá no Monte da Transfiguração, para provar que Jesus é a realidade do templo, né? Porque naquele tempo de Moisés havia uma nuvem que descia sobre ela. Lá no Monte da Transfiguração veio aquela nuvem que é o Shekinah da glória de Deus, né? E tudo que Jesus é, nós somos nele, porque nós somos o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, não sabeis vós que sois o corpo de Cristo. Paulo usa uma palavra chamada naos, falando daquele lugar no templo que era o santo do santo, aonde a nuvem ou Shekinah
habitava ali. Então nós somos, irmãos, o Santo dos Santos hoje em Cristo Jesus. Olha o quão é maravilhoso nós nos reunirmos para cultuar a Deus, para adorar o Senhor, a alegria, a paz e a prosperidade. Deus abençoe a Igreja do Residencial Felicidade, em nome de Jesus.